bom dia. Queria primeiro agradecer, em nome da Geduca, a presença de vocês. Para a gente é muito importante tê-las e tê-lo aqui para conversar sobre educação. Eu sei que a agenda no Congresso é super corrida e a agenda de parlamentar também, então a gente sabe do esforço que vocês fizeram para estar aqui com a gente. Eu vou fazer primeiro uma pergunta inicial para vocês três, e aí peço que vocês respondam em 5 minutinhos, depois a gente começa a conversar. Por favor, fiquem à vontade, as perguntas também que forem chegando, a gente vai fazer. Eu acho que assim, o foco dessa mesa é a visão do novo Congresso sobre educação, e eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, qual que é o papel da educação no Congresso esse ano, o que é urgente, o que não é urgente, o que dá para fazer, e se tem alguma coisa que é mais urgente que outra, né? Então, acho que pode começar por aqui, e tomara que a gente tenha um bom debate. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar, primeiramente, ao Paulo, agradecer o convite do Geduca para este evento, cumprimentar a deputada Tabata, deputado Pedro. É uma satisfação estar aqui falando sobre um tema tão importante que é a educação. Então, nós, eu e a Tabata, pelo menos parlamentares recém-eleitos, Pedro já eu acho que tem a nossa idade mais ou menos, mas já está há muito tempo no Congresso, acho que ele tem mais experiência aí para falar sobre o assunto também, dessa visão de dentro do Congresso. Mas eu acho que nós trazemos, por sermos novos parlamentares, realmente um pensamento diferente de quem já está lá, no sentido de que cada um tem uma linha, né, e cada um vai querer aplicar a sua linha. Então, vou falar um pouco da abordagem do meu partido e também do governo, um pouco, considerando que eu sou do PSL de Santa Catarina. Eu acho que a primeira constatação, em termos de educação, que é importante fazer, é verificar como nós estamos, enquanto educação, comparando com outros países do mundo. E os números da educação brasileira são alarmantes. Se nós pegarmos, por exemplo, os testes internacionais, o Brasil está, normalmente, os alunos brasileiros estão nos piores lugares do mundo. Mas, se nós formos ver, está faltando investimento em educação. Segundo dados da OCB, nós investimos cerca de 6% do PIB em educação. Então, é um investimento, em termos financeiros, considerável. Dá para se equiparar com investimentos financeiros feitos por países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul. Esses países investem tanto quanto o Brasil em educação. Mas, então, qual que é o problema da educação, se a gente investe tanto? Segundo os dados da OCB também, se investe hoje 4 vezes mais em alunos do ensino superior do que na educação básica. E acredito, essa é uma posição minha, né, que a gente deve valorizar mais a educação básica. Porque se a gente não tem uma base firme, a gente não vai ter também alunos preparados. E, nesse sentido, foi feita uma pesquisa que demonstra que dos 54% dos estudantes brasileiros, eles têm deficiência em leitura, ou seja, a nossa alfabetização já começa na alfabetização, ela já é deficitária. Então, um dos planos do atual governo é com relação à alfabetização. Então, foi criada uma Secretaria Nacional de Alfabetização, que pretende testar outros métodos dos que foram testados até aqui. Um deles é o método fônico. Então, quem está à frente dessa coordenação é o professor Carlos Nadalim, que já tinha uma escola no interior do Paraná, no estado em Londrina, e ele alfabetiza a criança a partir dos 3 anos, 4 anos de idade, ele já tem crianças alfabetizadas pelo método fônico. Então, é aí um novo método que vai ser testado também agora, é voluntário esse plano, tá? Então, cada estado, município vai aderir se quiser, mas é uma das propostas para a gente poder melhorar aí a nossa alfabetização. Então, o governo Bolsonaro, na verdade, o que a gente percebe? Muito tem sido criticado, né, por ser uma vertente diferente do que vinha até então, mas uma das coisas que a gente percebe em conversa com o ministro da Educação é de que há realmente uma abertura para diferentes visões. E é isso que a gente defende. Se o método for testado e for cientificamente comprovado que tem bons resultados para a educação, ele pode vir a ser adotado pelo governo federal. Então, isso contraria
muito do que dizem por aí, que seria um governo totalitário, um governo onde não há pluralidade de ideias. E, na verdade, não. Tanto que eu acredito que um dos motivos pelos quais eu fui chamada para estar aqui hoje é porque eu fiz um projeto de lei para revogar, e aí isso é extremamente polêmico, né? E eu posso ser muito criticada aqui por isso, mas eu vou dar o fundamento jurídico pelo qual eu fiz isso, que foi um projeto de lei que visa revogar Paulo Freire como patrono da educação brasileira. A gente ainda vai voltar a esse tema. E sabe por que eu fiz esse projeto de lei? Porque termos um patrono para a educação brasileira viola um dos artigos da Constituição Federal. O artigo 206, para inciso 3º da nossa Constituição, prevê que a educação será baseada em alguns princípios, dentre eles o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Se nós pegarmos a obra de Paulo Freire, nós vamos ver que há muito o viés marxista na obra dele, que é uma das visões ideológicas possíveis. Então, se nós somos um país plural e diverso, nós temos que adotar várias concepções. E, então, adotar um patrono viola o artigo 206, inciso 3º, porque nós devemos ter uma visão plural. Então, foi por esse motivo que a gente revogou. Se fosse me pedir, então você quer que tenha outro patrono? Não. Não devemos ter patrono, nós devemos aceitar realmente a pluralidade de ideias. Outra visão que a gente poderia trazer, que está sendo debatida no Congresso Nacional, até porque foi por esse tema que nós fomos chamados, tem a ver com a educação domiciliar, o homeschooling, que já foi testado em vários países desenvolvidos do mundo, que é o direito das famílias de educar seus próprios filhos. Isso é um tema muito complexo também, que dá muita polêmica, porque hoje, com a ideia de universalização do ensino, de que nada foge do Estado, nós perdemos um direito natural consagrado na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, até no nosso Código Civil, está lá que os pais irão decidir o melhor meio de educar, o melhor meio e método de educar seus filhos. E hoje nós vemos uma verdadeira perseguição do Estado contra as famílias que resolvem e que têm aptidão, isso é algo voluntário, não é algo obrigatório, de ter esse ensino livre, de ter essa educação domiciliar. Então, nós temos no Brasil cerca de 7.000 famílias hoje que adotam o ensino domiciliar, e muitas delas, a gente sabe de casos no Rio Grande do Sul, de famílias que estão sendo perseguidas pelo Estado, tem famílias sendo vigiadas por drones e sendo processadas por abandono intelectual por educar seus filhos em casa. Não é toda a família, não é todo pai e mãe que tem condições de dar educação domiciliar. Isso é para famílias que queiram optar por esse modelo. Então, a gente tem que meditar muito bem sobre isso, porque muitas vezes a gente quer universalizar e não aceita as exceções. Então, a gente diz que vivemos numa sociedade aberta, numa sociedade plural, mas não aceitamos o diferente. E, muitas vezes, uma família deve ter o direito natural de educar os seus filhos, e, inclusive, educar os seus filhos em casa. Então, quando a gente não viabiliza, não possibilita que essa alternativa, estou dizendo, não é obrigação, é uma alternativa para quem queira e tenha condições, a gente está tendo um viés totalitário, sim. Então, esse projeto de lei foi feito, então, um projeto de lei pelo Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério de Direitos Humanos, foi enviado para o Congresso e está sendo debatido. Fizemos um projeto de lei para que não caracterize abandono intelectual o pai e a mãe que exercem o ensino domiciliar. Enfim, outra proposta, por exemplo, do governo federal aí que vem inovar na questão do ensino é, além de valorizar mais a questão do ensino básico, de não deixar nenhuma criança fora de creches, que o governo também está priorizando, tem a ver com a capacitação técnica. Nós temos hoje no Brasil, se fala tanto em desemprego, mas nós temos 500.000 vagas de técnicas não preenchidas. Então, valorizar o ensino técnico também é uma prioridade do governo federal, e é importante porque existem essas vagas no mercado de trabalho que hoje não são preenchidas. Também temos outra que é muito polêmica, que são... eu estou falando aqui dos temas mais polêmicos, né, para suscitar esse diálogo. Já passar a palavra, para depois a gente voltar em alguns temas. Já deu 5 minutos? Já deu 5 minutos? Então, vou passar a palavra e depois a gente volta. E aí depois a gente vai voltar a vários deles, certamente. Obrigado, deputada. Está ligado, deputada? Oi. Tá. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com os meus colegas da Comissão de Educação, com o Saldanha, com todos que estão presentes. E no direto à pergunta que foi feita, eu acho que o Congresso ele tem um papel na educação esse ano que ele não precisou ter nos últimos anos. E talvez não precisou ter nas últimas décadas, que é o papel, dado o meu contexto, a minha visão de mundo, de dar um direcionamento para a educação do país. Geralmente, a gente espera que esse papel venha do Executivo, de dar um direcionamento, trazer uma visão de país, um planejamento, mas eu tenho uma visão muito crítica ao governo na área de educação, não é novidade para ninguém isso,
E essa é a minha maior crítica. Qual é o planejamento para a educação? Não naquela coisa da governança miudinha que também falta. Mas qual que é a visão? O que a gente quer para a educação daqui a 4 anos? Qual é o nosso sonho para as nossas juventudes, para as nossas crianças, para os nossos professores e etc. E aí eu faço 3 críticas a esse momento de país para resgatar por que eu acho que é tão importante que o Congresso aprenda a pautar o país. Porque a gente sempre ficou muito a reboque do que vinha do Executivo, tanto na área econômica como na área social. Mas eu acho que isso não é possível esse ano. Uma primeira crítica que eu faço é o foco excessivo em visões ideológicas, o que faz naturalmente que a gente deixe de olhar para questões que são estruturantes de país. E também não é novidade para ninguém que eu tenho uma visão de mundo muito diferente da do governo, mas minha crítica principal não é essa. A minha preocupação é que, enquanto a gente debate escola sem partido, enquanto a gente debate alguns dos temas que foram trazidos aqui, a gente deixa de olhar para o que realmente importa. E a gente deixa de olhar para tudo aquilo que faz a roda girar. Então, o exemplo é o Fundeb. Eu falo muito de Fundeb, então eu tenho que até me segurar para não falar tanto, mas são 6 de cada 10 reais da educação básica no Brasil. A gente está falando de merenda, está falando de salário de professores, de formação, material didático, e é isso que importa na ponta. É isso que importa para o aluno que está na escola básica. Então, que a gente não tenha uma visão que venha do MEC direcionando o Fundeb e que ela dependa quase que unicamente da visão do Congresso, eu acho que fala um pouco dessa ausência de agenda. E acho que o MEC começou a participar do diálogo, um pouco mais tarde, mas começou. A gente está construindo um projeto muito bacana, tanto na Câmara como no Senado, mas, para mim, é um exemplo que traz esse alerta de como é que a gente tenta fugir desses assuntos mais periféricos, que são fumaça, muitas vezes, para falar do que importa. Uma outra coisa que me preocupa também é a questão da formação de professores, sem entrar em valorização e tudo mais que importa. A gente está na fase de implementação da Base Nacional Comum Curricular, a gente está na fase de implementação da reforma do ensino médio, e não dá para pensar essas 2 políticas, que foram muito polêmicas também, e eu, como ativista, fiz um bom papel de ir lá e protestar, mas elas têm que ser implementadas. E os professores são os principais atores nessa implementação. Então, faz falta também um olhar nacional, um olhar do Executivo para os professores. E aí tem um terceiro tema, que já foi tocado, que é do ensino técnico e profissional, que é a área que eu tenho um carinho maior e que eu estou me dedicando muito, coordeno essa área na Frente Parlamentar de Educação Mista que a gente tem. O Brasil nunca teve uma política séria de técnico e profissional. E tem muito preconceito que rodeia nossas políticas dessa área. Foram desenhadas inicialmente para desvalidos, era o que estava escrito ali no texto que foi desenhado, só que chegou a hora da gente reinventar isso. Então, como é que a gente começa a discutir a revolução tecnológica, que o Brasil está passando bem longe de falar dela, e dar conta não só de preparar para a indústria que a gente ainda tem, que está cada vez menor, mas também para esse mercado de trabalho que está mudando tanto. Que ensino é esse que a gente vai desenhar que dá conta de uma nova profissão a cada 5 anos? Com certeza não é um que tenha um ensino superior de 5, 6 anos super enrijecido. Será que a gente está pronto para fazer o debate de um técnico de 1 ano ali, depois mais um tecnólogo de 6 meses, você vai somando crédito e vai, de fato, fazendo aprendizado ao longo da vida, que a gente chama em inglês de lifelong learning? Então, falta até traduzir isso aqui e popularizar esse termo. Então, acho que essa é um pouco da minha preocupação. Como é que a gente sai das questões ideológicas, que são relevantes, mas não podem ser o todo, começa a olhar para o que é estrutural, concordo que a nossa educação tem uma longa caminhada pela frente. E aí tem um outro tema, só para fechar essa visão do MEC, que é como é que a gente, de fato, entende que esse Brasil é muito grande e que esse Brasil é muito diverso. Então, tem muitas soluções que vêm quando a gente olha para o Futurice, quando a gente olha para a questão do ensino em tempo integral, que elas vão no direcionamento certo em várias questões, só que elas não dão conta de ver que o Brasil é muito grande, que o que funciona em uma federal no interior de São Paulo não faz nem sentido em Manaus. Então, acho que é um pouco dessa provocação também. A gente está preparado para fazer um debate mais profundo, que, de fato, olhe para esse Brasilzão e dê algumas respostas, ou a gente vai continuar buscando a bala de prata, que agora sim vai dar um jeito na educação do Brasil. E aí, só para finalizar, eu coordeno a comissão externa de acompanhamento do MEC, que foi resultado muito dessa agonia que a gente estava sentindo de qual que é o direcionamento, para onde está indo o MEC, e o nosso papel é fazer conversas técnicas e cada vez mais respeitosas, porque falta muito isso no plenário, com as secretarias, com as autarquias, para entender os projetos, pedir que eles sejam mais detalhados. E aí fica uma provocação para a gente nesse debate. Os holofotes da polarização eles são muito grandes. Então, você escolher um lado, se agarrar a ele, sair gritando,
dá um monte de like, você fica muito popular, mas você não resolve porcaria nenhuma. Então, como é que o Congresso, diante desse desafio, dessa provocação de formular uma agenda para o país em educação, se comporta quando é muito mais fácil você escolher só um dos dois lados e sair esbravejando e lutando por ele? E aí, para finalizar, uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Meu pai não chegou a terminar o ensino fundamental. E ele era uma pessoa dura, né? E eu cresci ouvindo que ele não podia ir para a escola quando ele era pequeno, porque isso era coisa de rico, era coisa de elite. E que eu podia. Então, que eu não podia reclamar, não. Estava indo para a escola, estava tudo certo. Então, a geração que veio antes da gente demandou escola. E conseguiu escola. A gente não pode ignorar que o Brasil colocou quase todo mundo dentro das salas de aula. Só que é a nossa geração, é essa galera que teve um pouquinho de acesso à educação, que tem que demandar a educação. Então, educação e não escola não é uma demanda popular. É uma coisa que as pessoas repetem, educação é prioridade, é importante, mas não se materializa. Então, quando é mais fácil você escolher um dos dois extremos da polarização, porque você ganha um monte de coisa. E quando a gente tem uma população que nem entende o que é educação de qualidade, não demanda ela, como é que você cria uma massa crítica para, de fato, começar a trabalhar com Fundeb, com formação de professores, que são temas que não viralizam, mas que são dos mais importantes que a gente tem. Acho que é isso, já me estendi demais. Deputado. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, falar da imensa alegria de poder estar aqui, Tabata, Caroline, Saldanha, de se reunir em um espaço onde pessoas estão engajadas, interessadas, colocando o seu melhor para pensar a educação brasileira, pessoas que se importam com o que está acontecendo no nosso país, e não é brincadeira o que está acontecendo com o nosso país. Então, isso, de certa forma, João, traz um ânimo, revigora muito, Priscila, o pessoal do Todos, porque a gente percebe que existe uma corrente muito boa sendo formada e crescente para trazer o debate aquilo que importa e construir as soluções de país que a gente precisa. Não tem como aceitar o Brasil ser um país tão rico, com pessoas tão talentosas, de um povo tão capaz, e se mergulhar num buraco de lama e se prender ao atraso e não conseguir colocar as suas soluções, os seus caminhos para funcionar. Então, eu parabenizo muito todos que se engajam e organizam esse terceiro congresso do jornalismo de educação, para pegar um pouco do gancho do que Tabata falava agora no final. Uma das prioridades que todos nós, não é só o Congresso, todos nós precisamos ter, é sair dessa armadilha que está ficando chato demais. Essa polarização tola. A política no Brasil está se resumindo a um meme. Quem faz um meme mais legal? Quem solta a melhor mitadinha? Não importa se você estrutura um plano robusto de soluções práticas, falar de formação de professor. A gente tem um país que evidentemente não consegue formar professor com qualidade, formação teórica, uma formação que não chega lá na ponta, no município pequeno. E é um dos grandes problemas da educação. O Congresso precisa trazer essa solução também. É uma federação que é montada para dar errado. Perceba que loucura. A gente tem uma federação com 3 entes federativos, já é algo difícil de botar para funcionar, porque são 3 esferas jurídicas, e aí você coloca o ente mais forte, quem mais tem, quem arrecada mais de 70%, quem tem a maior parte do bolo, não chega no começo da vida, não chega na educação básica com qualidade, se coloca, sobretudo, no ensino superior. E aí o município que não tem nada se responsabiliza pelo momento mais fundamental do desenvolvimento humano. Se a gente quer aqui falar de combate à desigualdade, inclusive um dos pilares do Educação Já, primeira infância. Não é possível que a gente vai... Quanto tempo vai demorar para a gente resolver isso? Quanto tempo vai levar para um país entender que não pode entregar o começo da vida, a primeira infância, sobretudo na mão do município, que é o ente federativo que menos tem? É a frase do professor Cristóvão Buarque. No Brasil, para você ter oportunidade, você depende, sobretudo, do seu CEP e do seu CPF. O CEP é a cidade que você nasce. Nasceu numa cidade que tem alguma condição, você vai ter uma creche, e etc. e tal. CPF, a família. Então para mim, eu penso que o Congresso tem essa oportunidade, também um pouco do que Tabata colocou, de aprender a pautar a agenda, porque o Congresso pode ter uma capacidade, sim. E o presidente Rodrigo Maia, faço aqui um registro
com justiça, está muito aberto a participar dessa agenda que pode ser construída por todos nós, para que a gente paute o debate naquilo que importa e consiga, no meio de uma crise econômica imensa, e isso precisa ser posto, o atual governo herdou uma tragédia econômica, isso aí é algo que não tem como você questionar, no meio de uma crise econômica imensa, conseguir construir soluções educacionais, porque o Brasil vive um momento de dificuldade, mas não é a dificuldade que nos impede de construir algumas soluções. E aí, para finalizar, numa segunda parte, eu acho que são 2 blocos principais, Paulo. Esse é o primeiro, fazer o debate naquilo que importa, e o segundo, um pouco reflexo disso também, mas eu vejo que o Congresso tem um papel fiscalizatório muito forte. E explico por quê. O atual governo tem uma carga ideológica, se elege com uma carga ideológica muito forte, uma necessidade de dar uma satisfação ideológica muito forte. E isso não é novidade no Brasil também. Esse não é o primeiro governo com essa característica. A gente percebe isso com mais facilidade, geralmente, Paulo, quando a ideologia vencedora é diferente da nossa. Aí a gente começa a criticar a ideologia. Quando é a nossa, meio que a gente convive com isso e nem percebe. Quando é diferente, se critica duramente. Mas a gente sabe que as soluções educacionais, o diagnóstico mostra, não vêm com soluções ideológicas. Então, o que eu tenho dito, na minha vontade sincera de contribuir para as soluções que o governo quer apresentar e quero ajudar, eu tenho dito que, tudo bem, se o governo tem a necessidade de preencher uma pauta ideológica por razões de legitimidade, para dar satisfação ao seu eleitor, a quem apoia, tudo bem, isso é legítimo, mas não use o MEC para isso. Use outra pasta. Se tem necessidade de pautar ideologicamente o país, vá para outro canto. O MEC é muito sagrado, a situação educacional é muito grave para se ter a pretensão de dar essa satisfação ideológica através desse caminho. É o que eu tenho conversado, inclusive, com o próprio ministro, e encerro com isso. Eu disse já algumas vezes, tanto para o ministro anterior como para o atual, disse, olha, vamos tentar construir uma agenda de consenso, tem que ter uma agenda. Eu acho que nunca se teve um consenso tão forte do que precisa ser feito na educação brasileira, em termos de agenda, tão robusto. Então, se o governo abraça esse consenso, pega o Educação Já, por exemplo, vê o que está escrito ali. Vamos falar de formação de professor, de evasão escolar, de falta de vaga na creche. Vamos terminar as creches do Pró-Infância. Como é que a gente está num país onde 34% das crianças de 0 a 3 anos estão na creche, quando esse percentual é alavancado, sobretudo, pelos mais ricos? Se você pegar só os mais pobres, é menos do que 30%. Então, pega essa agenda e vamos falar sobre isso. Quando for puxar para o lado ideológico, o Congresso vai reagir. Então, isso eu acho que está tendo uma clareza muito forte e isso tem contribuído muito para que a gente consiga debater aquilo que importa, para que a gente possa ter um ambiente também de construção. A gente não pode só criticar, a gente não pode só querer destruir tudo e não. A gente também tem que ter o espírito aberto para encontrar as soluções e conseguir trazer as respostas que demoram tanto a chegar, né, num país que tem tanto para crescer e até hoje patina demais. Tabata falou do acesso à educação, que hoje se tem acesso. Na década de 90 a gente conseguiu isso, então não faz muito tempo. Então, quando você fala, e encerro com esse dado, quando você fala de quantos % do PIB a gente investe na educação e compara com outros países, é também importante analisar o que nós já temos na educação hoje. Será que nos outros países também tem escola sem banheiro? Será que tem escola sem internet? Será que não tem creche? Será que tem mais de sei lá quantas mil creches inacabadas? Tudo isso precisa entrar num cálculo para que a gente consiga ter esse consenso, esse espírito de construção e possa colocar a prioridade do nosso país naquilo que todos nós acreditamos que é a educação como medida de todas as coisas. Obrigado. Deputado, eu já vou continuar com a palavra do senhor, porque o senhor é presidente da Comissão de Educação lá da Câmara, e a gente tem realmente um governo, independente da análise ideológica, é um governo de ruptura, que traz uma nova visão, e, ao mesmo tempo, com uma agenda muito tímida de educação, né? O próprio plano de governo era muito tímido, vários meses com trocas de ministros, crises políticas dentro do Ministério da Educação, e eu queria saber a opinião do senhor. Sempre há uma certa dependência do Ministério da Educação
em algumas discussões dentro da Câmara. A discussão do Fundeb é um exemplo, porque fica se esperando qual que é o posicionamento do governo, como deve que o governo está querendo fazer ou que ele pode apoiar nesse sentido. É isso. Eu queria saber como que o Congresso, quanto que o Congresso prescinde do governo e como que o Congresso consegue fazer essa discussão com o governo como esse. Aqui tem 2 pontos nessa conversa. A gente consegue tocar uma agenda no Congresso na educação. Acho que tem uma bancada da educação mobilizada, querendo trabalhar os temas. Eu também faço até um registro da Frente Parlamentar Mista da Educação, muito organizada, que está delegando atribuições para várias, são 10 comissões, né, Tabata? Tem 10 coordenações, enfim, 10 coordenações. E essa agenda, Paulo, a gente consegue, de certa forma, tocar, elaborar, trabalhar. O debate do Fundeb tem acontecido, etc. e tal. O que falta, e aí é uma questão cultural da nossa tradição política, o que falta é força política para poder fazer com que as coisas tenham um fim. Uma das minhas maiores... Eu estou no 2º mandato, Caroline, então, das minhas maiores frustrações, sim, quando você chega lá, né, 2015, eu lembro eu chegando lá, meu Deus, agora vai, o Brasil vai entrar numa maré boa e vamos fazer acontecer, e lá. E, depois de 4 anos de mandato, uma das minhas maiores frustrações é que, pelo menos na minha experiência, eu tive muito começo, várias primeiras conversas, vários inícios, alguns meios, então algumas coisas até caminharam um pouco e andaram, mas pouquíssimo fim. A gente tem que aprender a terminar as coisas, a começar, a desenvolver e a terminar. E é para terminar que a gente precisa um pouco mais do governo, de uma presença mais firme. Aí falar só do Fundeb para tentar dar um ritmo maior e encerrar e passar a palavra. Mas, por exemplo, o Fundeb, eu sinto falta da presença do MEC com mais intensidade. O Fundeb, inicialmente, teve a presença maior do Ministério da Economia. Então, isso não pode ser assim. A gente tem que ter um MEC que enxergue o que é o Fundeb e participe mais intensamente do debate e brigue com a economia. O ministro Paulo Pontes, Marcos Pontes, ele está lá reivindicando mais, toda hora brigando pela ciência. Eu vejo o ministro da Ciência brigando pela ciência. É o papel do cara. Mas, deputado, também teve uma questão de emendas parlamentares na hora da aprovação da reforma, em que o que o governo fez foi tirar dinheiro da educação e repassar. O Congresso também está dentro desse compromisso com o governo? Parte, em termos de mais recursos para a educação, existe um compromisso de alguns, não de todos, de uma minoria, eu até diria. Assim, na fala da maioria, mas não vamos ver. Se você perguntar, sim, mas você quer mais recursos para a educação, então não vai ter emenda. Aí o silêncio vai ser... Eu queria passar a palavra para a deputada Caroline, exatamente porque ambos citaram muito a postura do governo numa crítica e de que há enfim, um interesse, um foco muito forte em ideologia e alguns problemas educacionais estão ficando em segundo plano. O que a senhora acha disso como parlamentar e como membro da base do governo? Então, eu acredito que a polarização, se ela é feita com respeito com a educação e se ela é feita no intuito de buscar melhorias e resultados benéficos, ela não chega a ser prejudicial. Agora, o que a gente vê muitas vezes no Congresso, e eu posso até concordar com os 2 colegas, é que muitas vezes a gente vê os 2 lados se ofendendo, faltando com respeito. Muito se falou aqui da questão de que, para a gente melhorar a educação, a gente precisa olhar a questão da estrutura, a formação de professores, para além das visões ideológicas. Mas eu gostaria de questionar o seguinte: se a gente, na nossa geração, a gente já tem muito mais a universalização da escola, está faltando um banheiro em creche? Com certeza. Nós temos número de creches suficientes, de escolas suficientes? Não temos ainda um número ideal, mas muito já foi avançado nesse e em outros governos. É um fim que a gente vai buscando atingir etapa a etapa, mas muito já foi feito. Todas essas questões estruturantes, elas são meios para um determinado fim. A educação, ela não é só esses meios, ela busca uma finalidade. E aí entra a questão dos valores. O que o professor, que precisa de uma sala de aula, de cadeiras, de mesas, de banheiro, de estrutura, de salário, de formação,
Até na questão de formação. Quais conteúdos a gente está dando? Isso também a gente tem que questionar. Porque a educação não é só matéria, não é só a parte estrutural, não é só cadeira, mesa e prédio. Ela também tem a ver com conteúdos. Então, nesse sentido, é que a gente também não pode radicalizar, no sentido de que não pode se falar mais em ideias. Nós temos que discutir as ideias. E se a gente ama a verdade e busca a verdade, ou busca valores superiores e o bem do próximo, etc., seja lá o que for, nós temos que debater as nossas ideias, nós temos que debater ideologias, mas desde que tenha respeito. Então, eu sou do PSL, etc., mas eu acho que a gente tem que conviver com a diversidade, tem que conviver com direita, com esquerda, com centro, com educação, com respeito, buscando o melhor para o povo brasileiro. Então, eu acho que a gente discute muito essas questões, mas a gente tem que pensar nisso também. Então, o governo Bolsonaro, eu acho que a gente critica ele muito mas ele foi eleito pela maioria do povo brasileiro. A gente tem que respeitar a decisão popular. E o que ele fez quando ele assumiu? Ele loteou ministérios como era feito até então? Ele não loteou ministérios. Quem que ele nomeou para ministro de Ciência e Tecnologia? Foi o primeiro astronauta brasileiro. E isso foi uma decisão acertada, porque ele realmente está preocupado com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento científico. Então, vários ministérios do presidente Bolsonaro foram nomeados por pessoas que são dessa área específica, e não por lotear por apoio no Congresso, etc. Então, o que a gente está vendo hoje, realmente, existe uma divisão entre governo e Congresso Nacional, existe muitas vezes desentendimento sobre algumas pautas, mas tudo isso é salutar numa democracia. Eu tenho horror à unanimidade, porque a unanimidade muitas vezes nos imbeciliza. Então, a diversidade ela é propícia, desde que seja feita com respeito e educação, buscando o melhor para o povo brasileiro. Eu acho que a diversidade ela é muito bem-vinda. Afinal de contas, nós vivemos num país plural e democrático. Então, eu acho que essa é a nossa visão nesse sentido. Deputada, a senhora comentou, por favor, só as perguntas pelo aplicativo, senão a gente não consegue organizar. Deputada, a senhora falou de ideologia, e aí a senhora também assina o PL do Escola Sem Partido, e, conversando com uma série de especialistas, há uma grande dificuldade de identificar, afinal de contas, que extensão existe desse problema, se é que ele existe, de doutrinação na sala de aula. Eu queria saber quais são as informações que a senhora tem sobre esse assunto e se, de fato, a gente está focando num problema que é real, ou não é só ideológico, sobre ideologização nas escolas. A senhora comentou, isso conversa um pouco com a Escola Sem Partido. Quais são as evidências que a gente tem em relação a isso, para a senhora? Então, se a gente entrar no site Escola Sem Partido, salvoengano.org, nós vamos ver vários casos de relatos de famílias, de alunos, enfim. E, assim, nós temos que enfrentar o problema desde o ponto de vista dos fatos. Eu já presenciei... Quais são os fatos? Eu já presenciei muitos pais vindo se queixar de que o aluno, muitas vezes, vai para a sala de aula e o professor doutrinar o que seria? Popularmente falando, fazer a cabeça do aluno. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter uma visão crítica, mas há muitos alunos que entram em universidades federais e voltam para casa querendo destruir todos os valores familiares. Exatamente. Peço que, existe, por favor, sim, silêncio. uma visão ideologizada, muitas vezes, no ensino brasileiro. Eu sou a favor da Escola Sem Partido porque eu acredito na pluralidade de ideias. E eu acredito, sim, que existe o fenômeno da doutrinação. Agora, eu respeito quem acredita que não existe. Quem acha que a visão crítica do mundo é a melhor visão, a visão marxista, a visão das revoluções, tudo bem. Mas a gente tem que aceitar a visão conservadora também. Quem acredita na visão crítica acha que os conservadores são retrógrados, que a gente tem que acabar com os valores burgueses. A civilização ocidental ela foi criada por um tripé. A filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. Esses são os pilares da civilização ocidental. As teorias modernas revolucionárias, elas querem destruir esse pilar. Então, quem acredita nesse viés, eu respeito, mas a gente também deve respeitar quem quer acreditar numa visão conservadora da vida. Então, a gente percebe o que hoje ser conservador, ser de direita, é praticamente ofensivo. E eu acho que a gente tem que respeitar todas as visões. Eu quero passar a palavra para a deputada Tabata Amaral, e daqui a pouco, evidentemente, a gente vai voltar a esse assunto. Tabata, o presidente Bolsonaro e o próprio ministro Abraham Weintraub são pessoas que
falam muito à imprensa e dentro do Congresso, sempre no âmbito da reforma da Previdência, por exemplo, vários parlamentares falaram que o presidente mais atrapalha do que ajuda quando se posiciona em relação a isso. Como que dentro do Congresso vocês veem, no tema da educação, o presidente e o ministro estão ajudando no debate ou causam problemas mais do que ajudam? Obviamente, eu falo do meu ponto de vista, de uma visão bastante crítica do governo, especialmente em áreas como educação, meio ambiente, relações exteriores, mulheres, etc. E eu acho que uma coisa que me incomoda muito é a gente esquecer do limite de quando você vira uma autoridade. Então, em coisas simples como posicionamento em redes sociais. Eu tenho muita consciência que meu Instagram não é o Instagram da Tabata, amiga dos meus amigos, mas que é um Instagram de uma deputada federal. Então, que as coisas vão ser levadas com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de cuidado, porque eu represento alguma coisa. E quando a gente fala de ministro da Educação, quando a gente fala de presidente, isso está em um patamar muito acima. Então, quando um presidente, quando um ministro faz uma piada com uma parte da população, não é o cidadão Jair Bolsonaro, o cidadão Abraham Weintraub fazendo uma piada. É o Ministério da Educação, é a Presidência da República que está ofendendo uma parte da população, que coloca aquela população em risco, sim, de sofrer mais crimes de ódio, etc., etc. E quando a gente fala especificamente da educação, essa é um pouco da minha crítica. Quando os posicionamentos são desenhados com base em preconceitos, em experiências muito pessoais, eu acho que eles extrapolam o limite do que aquela autoridade representa. Então, a gente teve um exemplo recentemente de se falar que, olha, a gente investe muito dinheiro em cursos de filosofia. Tem muito dinheiro em pesquisa e sociologia. Quando você olha para os dados, eu fiz questão de levar eles para uma audiência, é 0,7%, é 1,4%. Então, esse debate ele não faz o menor sentido com a realidade, nem comparativo com outros países. Mas você fala para uma sociedade inteira, porque é uma autoridade dizendo que, olha, a gente investe em áreas que não são prioritárias. Para uma sociedade que é, em sua grande maioria, analfabeta funcional, que nunca pisou em uma universidade, que não tem ideia se aquilo é verdade ou não, e ela incorpora. Então, ciências humanas não são importantes, a gente está jogando dinheiro no lixo. E aí você não tem um debate no nível, mas será que não são essas mesmas ciências humanas que nos permitem saber que os crimes acontecem sempre no mesmo local? Então, eu acho que é um pouco dessa preocupação. Tudo bem, cada um aqui usar suas experiências pessoais, preconceitos e conhecimento, etc., para se posicionar. Mas eu acho que falta muito filtro e que isso, sim, distorce o debate. E aí, só uma linha que me incomoda muito, a gente está vendo muita política pública sendo desenhada de acordo com a história da tia, da vizinha, do irmão, do amigo. E, gente, política... Obrigada. Política pública se desenha com base em evidência. E evidência não é eu conheço alguns casos. E eu falo isso com respeito, porque quando o presidente fala isso aconteceu com fulano, eu não tenho dúvida que aconteceu. Mas faz um estudo, provavelmente de algum cientista social, e mostra estatisticamente. Quando for relevante, a gente toma cuidado disso do ponto de vista de uma política desenhada e bem feita. A gente comentou aqui sobre financiamento da educação, a deputada Carolina comentou em relação ao gasto em relação ao PIB, né, na comparação com outros países, mas há realmente esse modo de ver diferente. O gasto per capita ainda é menor, a gente tem uma série de desafios que outros países já enfrentaram. A senhora acha que o país precisa investir mais em educação? E o que a senhora está fazendo no Congresso Nacional para que a sua opinião, evidentemente, seja levada à frente? Eu queria adicionar o que o Pedro trouxe, quando ele fala que a gente tem um passivo social que outros países não têm. E esse passivo social não é só na falta de estrutura das escolas, é no que a nossa sociedade é em termos de desigualdade, em termos de histórico. Então, a gente tem crianças que vêm de famílias onde provavelmente o pai e a mãe, ou a mãe, que é a maioria dos casos, não sabe ler e escrever. Ou quando sabe ler e escrever, dita, mas não entende o que está escrito ali. Então, essa falta de capital cultural, tudo isso que nossas crianças levam para a escola, tem um custo para você reverter. A nossa falta de investimento na primeira infância, que coloca crianças de 1 ano de idade em posições completamente diferentes para aprender, também tem um custo adicional. E acho que tem um outro ponto, que esse é bem técnico, não faz sentido olhar investimento como porcentagem do PIB, quando a gente tem muito mais crianças e jovens do que outros países. A gente também tem que fazer análise per capita. Mas, dito tudo isso, eu sou bem criticada por nunca agarrar só uma posição e tentar ponderar as posições. Sim, o Brasil precisa investir mais em educação, especialmente em educação básica, mas o Brasil precisa investir melhor na educação.
Eu acho que requer um pouco de coragem falar isso, vindo do lugar que eu venho, mas fica muito evidente para mim quando a gente olha para a discussão do Fundeb. Eu defendo uma participação muito maior da União na complementação. Eu discordo do MEC que o teto é 15%. Hoje a complementação da União é de 10%. Eu acho que 15% é para a gente começar a conversar. Tem muita ausência, está faltando muita coisa na ponta. Só que eu também acho que a gente tem que fazer alguma coisa para que esse dinheiro não vá só, sabe, coloca mais e não dá nenhum resultado. Na minha visão, a gente tem que, sim, forçar, ou uma palavra um pouco mais amena, incentivar os estados a prestarem assistência técnica para os municípios. Já que eu estou colocando dinheiro da União ali, eu acho que os estados têm que assumir a responsabilidade da educação básica em suas localidades. Para mim, não faz sentido o estado se preocupar apenas com o ensino médio e cada município que se vire. A Constituição já fala disso. E se a gente não condicionar uma parte do financiamento a essa assistência técnica, isso não vai acontecer da noite para o dia. Os governadores não vão acordar e falar, agora vou destinar verba para ajudar os meus municípios. Uma outra coisa, na minha visão, a gente tem que condicionar o financiamento também a algum tipo de competição, que é um pouco do que o Ceará faz com o repasse do ICMS. Se não vier da União, que diga, olha, você vai repassar uma parte do dinheiro para os municípios que, de fato, estão investindo em educação, isso também não vai acontecer por inércia. Eu já visitei mais de 10 secretarias de educação, de ficar dias, semanas, meses com elas. Conheci secretárias de educação que não tinha nem a formação no ensino médio. Conheci prefeito que, sim, contratou 7 materiais didáticos em um único ano aqui em São Paulo para poder compensar os apoiadores políticos. Então, eu acho que cabe essas duas visões. Vamos lutar por mais verba. Quanto a senhora acha que tem de visão ideológica nesse debate de que precisa melhorar a gestão? Quanto que tem um peso ideológico para a senhora isso, que há essa crítica também? Eu acho que bem grande. E acho que faz sentido do ponto de vista histórico, quem pensa a educação, e faz sentido até com o partido que eu escolhi, geralmente é o campo da esquerda, que tem uma preocupação com o social maior do que com a área econômica, mas como alguém que se considera de centro-esquerda, que se vê progressista, eu não tenho medo de falar de governança e gestão na educação. E eu não queria que esses termos fossem apenas da direita. Me incomoda muito quando alguém entende que você falar de planejamento estratégico, que você falar de eficiência de gastos, está errado simplesmente porque são termos da direita. E aí, como alguém está do outro lado, eu falo, peraí, esses termos são termos técnicos e eu quero ver gente da esquerda, ver gente que está preocupado com o social, também falando de governança, também falando de um Fundeb que incentive os municípios a lutarem por uma educação melhor. E aí é o desafio que, enfim, eu tenho que dar uma resposta, acho que o Pedro também, e muita gente de... Eu posso, sim, defender uma educação, essa é a minha causa de vida, mas sem abrir mão de fazer o melhor que eu posso com aquele recurso. A gente sempre, quando fala em financiamento, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação, que elenca uma série de metas, e para que essas metas sejam alcançadas, fez-se um cálculo que seria necessário os 10% do PIB para a educação. Queria passar a palavra para o deputado Pedro e saber o que o senhor acha em relação a essa meta do PNE e se o Congresso está cuidando do PNE, porque realmente, ou se ele tem uma função de cuidar do PNE, do atendimento ao PNE. O PNE, enfim, é uma política que é para colocar na gaveta ou ela é para ser para ser alcançada? O Congresso pode fazer alguma coisa? Pode e deve, mas cabe muito mais ao Executivo ter essa capacidade de implementar o que diz o PNE. Eu pego um pouco essa linha que Tabata trouxe. É muito ruim quando você posiciona o debate no sentido de que ou você acha que o problema é de gestão, e aí tem alguns, não, problema de gestão, problema de gestão, problema de gestão, ou você acha que o problema é de financiamento. Não, a gente precisa ter mais dinheiro, a gente precisa ter mais dinheiro. A solução é muito mais complexa do que isso. A solução não está apenas na elaboração legislativa, que é outra maneira que a gente tem que reposicionar a maneira de enxergar problemas. No Brasil, tudo você acha que vai ser resolvido com uma lei. Não, falta uma lei, falta alguém apresentar tal lei, ou uma resposta legislativa diferente, que é um pouco o que a ansiedade, a expectativa que se criou no próprio PNE. Não é só lei. Existem vários outros ingredientes, vários outros fatores. Existe uma necessidade de despertar, e aí todos nós somos ativistas nesse aspecto, um interesse sincero, real, político por parte dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros. A educação não dá voto. Se a educação desse voto, a gente teria outro tipo de implementação de política pública educacional. Eu sonho, no dia em que um presidente da República,
ou uma presidenta da República vá acordar com a principal preocupação: será que os nossos alunos estão aprendendo em sala de aula? Será que a criança está aprendendo e o que ela está aprendendo? Eu sonho no dia em que você pega uma estatística, Paulo, de 55% das crianças com 8 anos de idade da Avaliação Nacional da Alfabetização que não conseguem ler adequadamente, e isso seja muito mais grave do que não fazer superávit primário, do que não ter conseguido crescer no PIB. Não, o Brasil cresceu 0,2%, recessão, parece que o mundo acabou. Aí, quando você vê que 20 e tantos % das crianças mais pobres é quem está na sala de aula, parece que isso não é com a gente. Então, isso que falta muito mais do que falar 10% do PIB na educação, ou 12% do PIB na educação. É gestão e é financiamento também. São as duas coisas, mas, mais do que isso, falta uma consciência de país com o que a gente deve fazer. Pega quanto Sobral gasta com educação ou investe em educação, levanta o montante que Sobral investe em educação e levanta o resultado que eles entregam. Aí você vê que não é só uma questão de lei, de numeração, é muito mais de ecossistema também, de maneira de entender o que é a educação, o que é o papel do professor, o que é ter que enfrentar a desigualdade, que é algo que também não está parece que não está no nosso dia a dia, parece que você parar num sinal, aí um menino está ali limpando o seu vidro, parece que se você der R$2, você fez a sua parte. Você não fez a sua parte. A gente está num país que impede as pessoas a combaterem a desigualdade, não dão oportunidade mínima. E isso que falta a gente encaixar, e eu vejo que a gente está num momento, isso aqui faz com que a gente possa acreditar que a gente está num momento onde uma peça fundamental possa ser encaixada nesse processo. Deputada Caroline, o governo assim fez o plano de educação nas eleições, já indicou que o investimento em educação no Brasil é o suficiente. Eu queria saber se a senhora acha que é o suficiente, de fato, tendo em vista todos esses desafios de colocar crianças em creche, construir escolas, ensino integral. Esse primeiro semestre do governo do Ministério da Educação houve bloqueios de recursos. Como enfrentar os desafios dentro dessa ideia de que há o dinheiro suficiente? Então, primeiramente, eu quero só dizer que eu concordo com essa visão do Pedro Cunha Lima e parte da visão da Tabata, nesse sentido de que não basta o dinheiro. Tem que fazer uma boa gestão dos recursos, tem que ter o financiamento, mas, realmente, a gente precisa de uma conscientização. Concordo também com a visão de que educação não dá dinheiro, não dá voto, perdão. Acho que, realmente, a gente precisa conscientizar de que o Brasil só vai ser um país de primeiro mundo se a gente tiver uma educação satisfatória. E, realmente, que, como o Pedro falou, é alarmante que a gente veja que os nossos alunos não conseguem nem ser alfabetizados decentemente. Como é que a gente vai ter cidadãos conscientes que não sabem interpretar um texto, que são, muitas vezes, analfabetos funcionais? Então, independente dessa questão ideológica, realmente, a gente tem que ter uma educação boa, de qualidade. E isso não quer dizer só recurso, isso tem a ver com otimização dos recursos, com boa gestão dos recursos, para que a gente consiga atingir a finalidade da educação. Para além das ideologias também, né? Para que cada um tenha a liberdade de escolha de seus caminhos. Então, a educação tem que ser uma educação boa, de qualidade, e que o aluno seja autônomo para escolher seus próprios caminhos. Com relação a essa questão do Ministério, dizer que já há recursos suficientes, eu acredito que o que a gente tem visto é que eles estão fazendo uma avaliação de todos os processos adotados até aqui para averiguar isso. Considerando que o nosso investimento, e esses dados da OCB são per capita, né, de 6%, nós temos que avaliar, e é isso que o governo está fazendo, se realmente é suficiente ou não. A garantia que nós tivemos quando tiveram os cortes é de que não ficaria prejudicada as atividades básicas de nenhum curso universitário, etc., com os cortes. E eles seriam temporários para que não houvesse cometimento de crime de responsabilidade. Então, tudo isso são medidas até o final do ano, até ajustar as contas públicas. Nós acreditamos que, com a reforma da Previdência, vai sobrar depois dinheiro para investir ainda mais em educação. Então, tudo isso são medidas econômicas necessárias que foram feitas para poder regularizar as contas públicas. A partir do ano que vem, vai ser avaliado.
Eu tenho certeza que o Ministério, e até eu gostaria que eles dessem um testemunho da comissão externa, né, de como eles estão sendo recebidos, é até importante, porque eles estão liderando esse processo da comissão externa da educação lá no MEC. Eu presenciei a primeira rapidamente e vi que o pessoal estava abrindo os programas, enfim. Mas acredito que há boa vontade. É isso que importa, há boa vontade do governo em melhorar a educação brasileira. E os debates estão sendo feitos e a gente está aí para aprimorar. Mas nós estamos no começo do governo. Então, tudo está sendo avaliado. Nós temos que dar tempo ao tempo também para ver se essas novas medidas, esses novos métodos também vão ser eficazes, etc. Né? Chegaram várias perguntas aqui, obviamente, falando de escola sem partido, e eu queria já fazer para a senhora. A senhora comentou que a unanimidade não é interessante, obviamente, mas o projeto Escola Sem Partido não tem um caráter de... Muita gente comenta que há um caráter de censura, de diminuir e limitar o papel do professor dentro da sala de aula. Um dos exemplos disso, que estava no projeto em trâmite no ano passado e não está mais no projeto que está em trâmite agora, é a questão sobre a chamada ideologia de gênero, que é um termo que ganhou muita dimensão e que, nos estudos, não se identifica essa ideologia do gênero, mas, sim, a necessidade de se discutir as questões de gênero. Como que a senhora vê esse risco, para que muita gente aponta, de que esse projeto e toda essa campanha na sociedade acabe limitando o papel do professor? Uma das coisas que se fala a respeito da questão do gênero é que isso tem sido dado cada vez mais precocemente dentro da sala de aula. Isso fere, muitas vezes, os valores das famílias. Então, o que se discute aqui... Qual é a fonte que a senhora tem que dar mais tempo? Está sendo dado dentro das escolas mais cedo? Tem vários vídeos, inclusive, na internet, de gravações de professores dando demonstrações. Enfim, gente, o que a gente tem que questionar é o seguinte... A gente está falando aqui do poder do Estado e do direito das famílias, basicamente. Tem pai e mãe que não quer que seu filho, que quer abordar esse tema em casa. O adolescente, o adulto, escolha a opção sexual ou o gênero que quiser. Eu acredito na liberdade do indivíduo. Agora, muitas vezes, se você inicia precocemente a criança em determinados temas, isso vai influenciar a criança, porque a criança é mais suscetível. Então, há muitas famílias que denunciam isso, sim, na justiça, inclusive, que as escolas estão abordando esse tema contra a vontade das famílias. Aí vem a questão, ou a gente acredita que o Estado é o grande protagonista dos valores da sociedade, ou a gente ainda acredita que a família deve ter esse direito sobre seus filhos. Há procuradores da República que acham que o Estado tem direito sobre as crianças. E há outras vertentes que acreditam que a família é soberana quando se trata em fixar valores ou orientar os seus filhos. Então, a gente tem que respeitar essas duas opções. Então, o grande embate que se questiona aqui é justamente isso, de que, muitas vezes, você abordar quando é criança... o Bolsonaro até ficou conhecido por causa de uma cartilha que ia ser colocada, o kit gay, que ia ser colocado dentro da sala de aula a partir dos 6 anos de idade. E isso era um fato que aconteceu. Então, assim... Isso aconteceu na época, ele denunciou, e até por isso que ele se tornou conhecido. Né? Mas, gente, isso teve respaldo popular. As pessoas não quiseram isso para os seus filhos. Então, a gente tem que respeitar o direito das famílias também. Então, essa que é a questão, entende? Essa que é a polarização que se discute hoje aqui. Aí, cada um escolhe se prefere que o Estado seja o grande protagonista dos valores ou se a gente ainda vai dar esse direito às famílias. Mas não acaba tendo uma massificação do que a senhora entende e os partidários do governo, do que são os valores da família? O Brasil é muito plural, né? Como saber quais são os valores da família, tendo em vista que vocês, em geral, apoiam um tipo de pensamento? Aí é que está. A escola tem sido considerada pelos meios revolucionários como o melhor método de fazer a revolução. E, para isso, a gente tem que desconstruir os valores da família, que são os 3 pilares da civilização ocidental que eu falei anteriormente. É isso que está sendo implementado hoje. A família ainda é soberana, até que a pessoa tenha a liberdade de decidir por si mesma. Agora, você vai dizer que uma criança de 6 anos de idade sabe discernir aquilo que vem... O professor é uma autoridade para a criança. Ele não pode incutir todo e qualquer valor que ele queira, violando os valores familiares, muitas vezes a crença de determinada família, ou... seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja agnóstica, a família tem esse direito sobre os seus filhos.
e depois, quando ele for adolescente, adulto, ele vai escolher seus próprios caminhos. Agora, não pode um professor chegar e impor os seus valores, destruindo os valores da família. A gente tem que garantir o direito das famílias de ainda terem a soberania sobre seus filhos. Ou a gente acredita que o Estado vai ser agora o grande protagonista dos valores. Então, quando a gente discute isso, a gente tem que ver que muitos livros didáticos, por exemplo, que a gente pega qualquer livro didático brasileiro, ele vai lá e dizer o quê? O socialismo é bom porque quer a justiça social. O capitalismo é mau. De algum livro? Você tem algum Pega exemplo de algum qualquer livro. Pega qualquer livro hoje. Socialismo é bom porque ele quer a justiça social. O capitalismo é mau porque ele é exploração e só visa o lucro. Há uma crítica de que existe doutrinação. Esses livros não estão em circulação. Muitas vezes. Por isso que a gente pergunta sempre quais são esses livros, afinal de contas, para a gente saber que livros são esses que têm essa visão tão... Pega qualquer livro aqui de sociais e humanas aqui do colégio que eu tenho certeza que vai ter isso. Gente, isso acontece. Aí que está. O debate ideológico existe. Mas vamos fazer com respeito e vamos discutir isso. Vamos fazer audiência pública sobre isso, vamos discutir, mas com respeito. Deputado, vou passar a palavra para o deputado Pedro Coelho, ainda nesse mesmo tema. Posso só falar uma claro, frase? Por favor, fique à vontade. É bem rápido. Desculpa, Pedro. É só que me incomoda muito que a gente perca de vista o que é o Brasil. Eu falei um pouco disso anteriormente, de não dá para, no Congresso Nacional, você desenhar uma política pública baseada em experiências pessoais. E eu acho que o primeiro passo seria fazer um estudo. Vamos ver, então, quais são os livros, quais são, etc., etc. Mas tem uma coisa que me incomoda ainda mais, que é a gente esquecer que as leis são desenhadas para os mais vulneráveis, que no Brasil acabam sendo maioria, infelizmente. Então, quando a gente fala de educação sexual na escola, foi o que eu vivenciei na minha escola pública, mas eu não posso falar pela experiência de mais ninguém. Mas o que eu posso dizer é que tem casos, aí sim, documentados, com estudos sérios, de que a educação sexual previne abuso. E é a grande responsável por muitas denúncias que a gente vê na escola. E eu sei que a gente se acalora nesses momentos, mas me preocupa um pouco disso, que a gente pense naquele pai ou mãe que se sente incomodado, tem que ter uma resposta para essa galera. Mas a gente esqueça da grande massa, da grande maioria que não tem voz nesse debate e que é abusado sexualmente e entende pela primeira vez na vida, numa sala de aula, que o tio não pode tocar suas partes íntimas. E tem casos documentados, tem estudos sérios sobre isso. Tem uma outra coisa que me preocupa também, é a gente esquecer que é papel do Estado proteger suas crianças e adolescentes. O ECA existe para isso. Claro que a família tem que dar o direcionamento de valores religiosos, etc. Agora, a gente não pode se ausentar e fazer com que o Estado, desde que a criança esteja ao prazer daquela família. É papel do Estado, sim, proteger contra abuso sexual. É papel do Estado, sim, proteger as mulheres que vão crescer para ser violentadas. A gente é o 5º país que mais mata mulheres por serem mulheres. Eu, na minha periferia, criada em uma comunidade muito conservadora, nordestina, etc., não tive alguém que tivesse repertório cultural para me dizer que eu merecia ser tratada com respeito, pelo simples fato de ser um ser humano. E que bom que a escola me ensinou isso. Então, eu acho que falta, às vezes, a gente trazer para o debate esse ponto de que a gente ainda é um país muito pobre, a gente ainda é um país muito desigual, a gente é o país que mais mata transexuais por serem transexuais. Se não é a escola que fala de respeito, se não é a escola que explica o que é abuso, não vai ser as famílias. Não vai ser minha mãe que estava ali limpando casa e correndo, sem estudo e sem nada, que vai trazer esse tipo de coisa. Então, acho que acabei, enfim, ficando um pouco movida por isso. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a chavinha. Se a gente está incomodado com um tipo de discurso, um tipo de debate, vamos ampliar o debate. É o que a gente faz numa democracia. A gente permite, então, que se fale sobre tudo. Que a gente tenha uma aula para falar sobre política, em que a gente fale de esquerda, direita, o que faz um vereador, quem cuida da linha de ônibus, e não tentar restringir ainda mais o debate. Depois, um complemento muito rápido, em nome da pluralidade, né, da liberdade que cada um tem de pensar e de enxergar as coisas. Os valores da sua família não são os valores da minha família, talvez não sejam os valores da sua família. E será que só tem um tipo de família? Será que existe um monopólio de valores de família que a gente possa dizer, não, a gente tem que proteger os valores de família? Eu pergunto com muita sinceridade, assim, que família vai decidir quais são os valores da família brasileira, que são vários tipos de família? Então isso é muito delicado. Nós temos que respeitar os valores diversos das famílias diversas brasileiras. É isso que a gente propõe. Mas, na verdade, eu não estou dizendo que existe um único valor, deputado. Existem valores diversos de famílias diversas, de diferentes correntes, diferentes religiões, famílias sem religião, mas eu estou querendo dizer
é que quem que é o primeiro a educar o filho? Normalmente, a pessoa tem que ser educada em casa e não delegar para a escola educar. Inclusive, um dos problemas que a gente enfrenta hoje é a má educação dos alunos e o professor tendo que sofrer violência, muitas vezes, de pais que, às vezes, são mal educados. Existe esse problema também. Tem pais que não educam seus filhos, o filho é mal educado com o professor, e o pai vai lá e ainda xinga o professor. Isso existe. Então, nesse São caso, vários cabe problemas. a interferência. É isso que Na fica... verdade, a escola brasileira, ela ensina, no geral, valores de respeito. Em geral, isso. O que a gente está falando aqui é de valor, de iniciação do tema sexualidade. A gente aqui já generalizou, mas a escola tem esse papel também de socializar, de educar para a sociedade, de dar bons cidadãos. O que eu quis dizer é que, normalmente, a responsabilidade para dar educação seria da família, prioritariamente. Nem sempre a gente vai ter a família ideal. Normalmente, a gente tem famílias desestruturadas. Então, eu sou totalmente consciente desses problemas. Afinal de contas, nós não somos um país desenvolvido. A escola colabora, assim como a família colabora, assim como tem famílias estruturadas. Tudo isso está dentro das múltiplas possibilidades. Deputado, eu queria só continuar nesse tema ainda. Como que o senhor vê, na Comissão de Educação, que vai ser essa discussão do projeto de escola sem partido? Eu tenho feito um esforço enorme para que essa discussão não aconteça lá. E tem sido, inclusive, o que tem acontecido na nossa rotina da comissão. No início, eu tinha muita preocupação, Paulo, de que esse debate aconteceria isso aqui, porque eu mesmo me controlo, me seguro. Mas eu sei que esse não é o debate. Eu sei que não é isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar de evasão escolar. A gente termina falando de tipo ideal de família e esquecendo de que o Brasil não tem creche. Então, a comissão, e aí eu falo até fazendo um registro dos deputados de oposição e também dos deputados do governo, Caroline, que tem tido uma consciência e pode acompanhar o trabalho da Comissão de Educação. O Escola Sem Partido não chegou lá, não foi debatido lá. Existe um pouco de escola militar, em termos desse tipo de debate, que, enfim, a gente debate, mas, em regra, a comissão tem tido essa disciplina e essa consciência de falar sobre implementação da base, de formação de professor, de evasão do ensino médio, de, enfim, a pouca atratividade da carreira do professor, a falta de assistência na primeira infância, enfim, aquilo que importa para a educação. Então, o esforço que a gente faz, tudo bem, se a gente quiser discutir esses temas, o debate faz sempre bem, para que a gente, sobretudo, exercite uma capacidade de enxergar a boa-fé de quem pensa diferente da gente. Eu sempre procuro, quando eu escuto alguém que está discordando de mim, meu primeiro exercício é enxergar naquela pessoa uma pessoa de boa-fé, uma pessoa que também quer que as coisas melhorem e que pensa, por alguma razão, que muitas vezes eu não compreendo, mas, por alguma razão, pensa daquela maneira. Mas a gente tem feito um esforço e tem funcionado para debater, sobretudo, uma agenda que existe um consenso maior, que as evidências mostram que é por aí o caminho de melhorar as coisas. Dona Carolina, a gente só, como a senhora citou o projeto da senhora do Paulo Freire, eu acho que é importante trazer esse debate de volta, antes da gente continuar com outros. Existe todo um movimento, desde 2013, de uma crítica muito forte ao Paulo Freire, principalmente por conta da sua ligação com a esquerda, mas o Paulo Freire é o maior intelectual brasileiro em relação a número de menções internacionais. É um autor que tem centros de estudos em vários lugares do mundo, e ele está ausente, inclusive, nas políticas nacionais, né? Todos os documentos brasileiros de curriculares não citam Paulo Freire, e se faz uma relação muito forte em relação ao Paulo Freire e à alfabetização que se faz no Brasil, embora ele não tenha falado sobre a alfabetização de crianças, né? O método dele sempre foi muito forte em relação à alfabetização de adultos, e a teoria dele sempre fala muito sobre uma educação plural, sobre dialogar, aprender com ou não para, enfim, tem toda uma concepção. A senhora não acha que o Paulo Freire acabou virando um bode expiatório da educação brasileira e aí esses movimentos de crítica? O que o Brasil ganha em não ter o Paulo Freire como patrono, que é o projeto de lei que a senhora apresentou?
Então, nós já falamos que, se nós queremos ter uma educação plural, nós não devemos pegar nenhum viés específico. Todo mundo sabe que, a julgar pela principal obra conhecida dele, Pedagogia do Oprimido, existe, sim, um viés de esquerda e um viés marxista na sua pedagogia. Ele tenta derrubar todos os paradigmas clássicos da educação, a exemplo da questão de que não existiria hierarquia entre professor e aluno, de que ninguém educa ninguém, de que ninguém educa a si mesmo. Essa é uma das frases clássicas dele, mas é que a gente se educa na mediação com o mundo, etc. Ele desconstrói muitos dos paradigmas da educação. A nossa única dimensão para retirá-lo, além dele adotar uma única visão, seria justamente porque ofende o artigo 206, inciso 3º da Constituição Federal. A educação brasileira obedecerá a seguintes princípios: pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Adotar um patrono significa evitar todas as demais linhas, a pluralidade de ideias. Então, vamos não ter patrono, vamos valorizar várias outras vertentes. Qual que é a evidência que a senhora tem de que a teoria do Paulo Freire está presente nas escolas de uma maneira tão opressiva, como a senhora disse? Qual que é a evidência que eu não falei realmente... isso é a palavra que você está colocando na minha boca. Não, estou perguntando, qual que é a evidência que a senhora tem em relação à presença do Paulo Freire nas escolas? Eu não falei isso, eu falei que, por um princípio constitucional, a nossa Constituição veda que tenhamos uma única linha. Ao adotar Paulo Freire, considerando que ele tem uma única linha, nós estamos ofendendo a nossa Constituição Federal. Então, é um projeto de lei que é inconstitucional. A pergunta é essa: qual é a evidência de que existe uma única linha só pelo fato de Paulo Freire ser o patrono? Não, é só pegar o conteúdo da temática que ele aborda, que você vai ver que é de viés marxista. Essa é uma linha. Por que a gente vai considerar uma linha para ser patrono e as demais linhas? Isso é inconstitucional. Isso viola o artigo 206, inciso 3º da Constituição Federal. Isso é uma forma de polarização. Ao adotar uma pessoa de uma determinada linha, a gente está violando o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Por isso que nós não temos que ter patrono da educação. Essa ideia veio de uma deputada do PT, por exemplo, que é uma linha, que é uma vertente. Ó, adoro o respeito à pluralidade de ideias aqui. Peço, por favor, para a plateia... Então, é isso, viola a Constituição. Gente, é puro e simples. Ah, Caroline, você tem ideia de adotar um outro patrono? Não, nós não devemos ter nenhum patrono. Nós devemos, sim, assegurar a pluralidade de ideias. Vocês querem comentar alguma coisa, Tabata ou Pedro? Tem um projeto que está na comissão, né? Que eu não sei se é exatamente esse. Acho que já tem 8 pedidos de relatoria, mas até então acho que ficar sem relator, acho que pode ser um caminho para manter o debate naquilo que a gente acredita que é a saída. Legal. Pedro, eu ia falar sobre Fundeb agora. O que deve ser o projeto final? Como que vocês esperam o Fundeb? A discussão maior agora, na sua opinião, é em relação ao percentual que a União vai colocar como complementação, o tipo de distribuição? O que o senhor acha que é o fundamental agora no debate, nesse momento, que já está num momento bastante avançado na Câmara, né? Tentar ser o mais breve possível, mas é aliar uma visão que Tabata trouxe. É você trabalhar financiamento aliado com gestão, com governança. É você fazer com que o financiamento respeite também procedimentos de gestão e de governança. Não faz sentido, num país que já tem o diagnóstico que nós temos, 3/4 dos diretores no Brasil ainda é nomeação política, exclusivamente isso. Então, por que não colocar dentro de uma nova lógica, e aí, Tabata, eu acho que a gente também concorda um pouco nisso, uma nova lógica de Sistema Nacional da Educação, de articulação entre os sistemas, o MEC conseguindo interferir, incentivar, estimular no sistema municipal, na rede municipal, você aliar esse novo recurso que está chegando, que aí é um registro que vale até a pena fazer também, Caroline. Por muito tempo, o Fundeb teve esse percentual de 10% e ficou 10%. Então, esse percentual se debate aumentar agora, com o atual governo. Então, isso já é algo. A gente tem que acompanhar algo que Daniel Cara fala com frequência, a execução do orçamento, porque nem sempre percentual significa um incremento na proporção que a gente imagina se o orçamento não for executado, mas, sobretudo, pegar práticas simples, que já funcionam, que já foram testadas no Brasil, não é em outro
continente, não, no Brasil, existem práticas que já foram testadas, que funcionam, e se a rede implementar, ter um estímulo de um repasse maior dentro desse financiamento. Então, são as duas linhas, financiamento e gestão. Deputada, antes da senhora falar, eu também queria só complementar com uma pergunta, que é o que deve ficar no Fundeb e o que, por exemplo, em relação ao sistema de colaboração, deve entrar na lei do Sistema Nacional de Educação, né? Não é, o que tem que estar dividido e o que pode estar na lei do Fundeb, na PEC do Fundeb, perdão. A maneira como eu estou me portando diante dessa discussão do Fundeb é separar muito bem o que é não negociável, o que é consenso, o que a gente amarrou, o que está certo, e o que é o meu sonho para o Fundeb. Sobre o que é consenso. E aí tem o trabalho da educação já, acho que tem um trabalho muito sério da Comissão de Educação, liderados pela deputada Dorinha, que tem que estar na Constituição, não pode ficar à mercê de governo A, B, C ou D, tem que ser mais redistributivo. E aí uma coisa que é um pouquinho polêmica com alguns governadores, mas para mim não faz sentido você apenas apoiar os estados mais pobres. Para mim, a gente tem que apoiar os municípios mais pobres, independente de onde estejam. Isso gera alguns conflitos, especialmente para estados que hoje recebem o Fundeb, mas acho que o norte de Minas é o exemplo mais usado e é onde deixa isso mais transparente. A gente tem municípios muito pobres em estados que hoje não recebem o repasse da União. Então, tem que estar na Constituição, tem que ser mais redistributivo e, na minha visão, tem que ter uma complementação maior da União. Eu acho que 15% é para a gente começar a conversa e ir aumentando progressivamente. Agora, qual que é meu sonho? E respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente está caminhando para ter implementação de fato do SNE, com a regulamentação, etc., mas, para mim, a gente não fala de governança separado de financiamento. Pelo menos eu nunca vi essa conversa separada dando certo em algum lugar. E aí, o que eu defendo? Que a gente tem uma porcentagem acima da complementação da União, não é você tirar dinheiro do Fundeb, não é você diminuir o repasse, é acima, para você incentivar os estados a fazerem duas coisas. A primeira delas, prestar assistência técnica. Ceará faz isso muito bem, tem um Brasa Secretaria que está lá para ajudar os municípios a alavancarem os resultados, e acho que Pernambuco faz em alguns sentidos também, mas é só. A gente não tem os estados se responsabilizando pelo Fundamental 1 e pelo Fundamental 2. E aí tem um segundo componente, que para mim esse dinheiro seria para incentivar isso, que é você regulamentar a lei do ICMS, a exemplo do que o Ceará fez, para que uma porcentagem desse dinheiro vá para aqueles municípios que estão melhorando o resultado da educação com equidade. Ou seja, você faz uma fórmula que vê quem, de fato, está melhorando percentualmente, então, quem está lá atrás é mais fácil de subir o resultado, e com toda a rede junta. Não é escola A, B, C ou D, mas é todo mundo junto mesmo. E aí eu falo disso porque, se a gente não incentivar as 5.500 prefeituras que a gente tem a, de fato, buscarem resultados na educação, a acabar com indicação política para diretor escolar, hoje são os vereadores que escolhem, a fazer uma formação continuada séria, a olhar para a educação como algo que precisa alavancar para você receber mais dinheiro, e a gente não ajudar eles a fazer isso, ou você tem apenas uma corrida onde várias pessoas saem prejudicadas porque não sabem fazer, ou você tem aquela coisa que a gente tem com a educação, de vai dar certo, porque as pessoas são boas e comprometidas, e você esquece que a educação não é prioridade para quase ninguém. Então, meu sonho é esse, além de estar na Constituição, além de ser mais redistributivo, além de ter uma participação maior da União, que o Fundeb faça amarração com o Sistema Nacional de Educação para falar, a gente leva a educação tão a sério que a gente vai incentivar aqueles estados e municípios que estão prestando assistência técnica e estão lutando por mais resultados. Legal, deputada, obrigado. A gente está terminando o nosso tempo, então eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Peço 2 minutinhos, e eu acho que vou fazer uma provocação, o que se pode fazer juntos dentro do Congresso entre partidos de diferentes linhas, e aí peço também que já faça uma declaração final para a gente não estourar muito tempo. Então, eu acredito que nós estamos realmente, como você falou, num governo que foi de ruptura, mas que está aberto ao diálogo. Temos aqui 2 representantes da Comissão Externa de Educação, que estão sendo recebidos em todos os órgãos do MEC, para ver como funcionam cada um dos programas, etc. O ministro da Educação e o presidente Bolsonaro estão abertos para testar, inclusive, novos métodos para fortalecer a educação brasileira. A prioridade vai ser na Secretaria Nacional de Educação, para termos uma boa alfabetização, e aqui não estamos falando de ideologia, estamos falando de métodos cientificamente comprovados, para que os nossos alunos, desde a educação básica, saibam ler e escrever, saibam interpretar um texto, para que depois, quando eles forem adolescentes e adultos, possam escolher e trilhar o seu próprio caminho, independente de que caminho seja.
Então, quando a gente fala aqui que estamos num ambiente democrático, veja bem, eu estou falando que se a gente escolher uma pessoa para patrono de educação e ele é de uma vertente, e a gente quer tirar porque a gente quer respeitar um pluralismo de ideias, eu sou criticada. Então, será que a gente realmente não tem uma visão única? É isso que eu deixo o questionamento. Então, assim, o governo está aberto. Acho que o Congresso realmente há um tipo de polarização que é negativa quando há uma falta de respeito, mas acho que todas as visões diferentes devem contribuir para que a gente atinja um fim, que é uma educação de qualidade. Então, acredito aí que o nosso presidente da Educação tem essa visão. Ele está fazendo vários debates interessantes dentro da comissão, inclusive a comissão externa também, para que a gente possa atingir os fins da educação, que é a melhor qualidade da educação brasileira, a melhor otimização dos recursos, a melhor gestão dos recursos, e eu acho que é isso que importa. E a gente realmente tem que ter um compromisso com a educação para que a gente tenha bons alunos e a gente possa melhorar os nossos níveis nos testes internacionais, para que o Brasil realmente se desenvolva e se desenvolva por meio da educação. Então, Obrigado, era isso. deputada. Muito obrigada. Obrigado, Tabata. Eu sei que tem muita responsabilidade sobre a mídia já, e eu fico muito quando alguém fala para mim, olha, a responsabilidade dos políticos mas eu queria trazer mais uma. Tem muita gente que fala da imprensa e da mídia como um todo como um quarto pilar da democracia. Eu acho que isso não é brincadeira. E não é brincadeira especialmente em um ano como esse, de tantas informações e tantas fake news e tanta coisa. Então, eu queria trazer um pouco dessa provocação. A educação, ela nunca foi uma opção política do país, de fato. Ela nunca foi uma opção de seus governantes, de seus parlamentares, até porque não tem respaldo na sociedade que nunca conheceu essa educação de qualidade. Então, eu acho que trazer um pouco da importância desse momento e também um pouco da importância da mídia nesse processo como um todo, de sonhar com um Brasil onde a educação seja a prioridade número 1, de sonhar com um Brasil onde, de fato, assim, do fundo do coração, a cor da sua pele, a tua orientação sexual, o lugar onde você nasceu, seja, não importe nada, porque você vai ser colocado no mesmo ponto de partida pela educação pública. Então, nesse contexto, da mesma forma que o nosso papel, e aí te respondendo, é encontrar um diálogo, é fugir um pouco desse holofote da polarização, por mais tentador e por mais bacana que ele seja para você ser popular e etc., que a mídia também faça esse esforço, especialmente a mídia de educação. Como é que a gente foge do holofote da polarização, das dificuldades que vocês enfrentam hoje, com essa mídia cada vez mais dinâmica e mais fragmentada e etc., mas porque a gente se preocupa tanto com a educação que a gente coloca outras coisas acima no debate. Então, eu acho que é a reflexão que fica para nós três, trabalhando na Comissão de Educação, mas é a reflexão que fica para nós todos como pilares da democracia. Como é que a gente foge disso e, de fato, foca no que importa? Mesmo que a gente pense diferente. Eu prefiro a gente discordando sobre Fundeb do que a gente discordando sobre escola sem partido. Então, eu acho que é um pouco do que a gente pode, talvez, pactuar e construir aqui juntos. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, deputada. Deputado. Reforçar esse pacto, eu acho que reforçar esse pacto é o mais fundamental, sobretudo, e aí, não só numa torcida para que a gente consiga enfrentar isso, sabe, Tabata? Eu acho que a gente reforça esse pacto e assina esses termos quando eu estou na Comissão da Educação, eu sei que eu posso fazer uma manifestação que vai circular muito, que vai ter muito like, que vai ter muito comentário, que vai dar certo, mas eu lembro do pacto, me seguro e disse, não é por aí. Então, no jornalismo, às vezes, você sabe que determinada matéria vai circular e vai ter muito acesso e as pessoas vão ler, finalmente as pessoas vão ler. Né? Fazer alguém ler uma matéria hoje é uma missão, num tempo de leitura só de manchete, árdua. Mas, mesmo você sabendo disso, que aquilo vai vender muito, você tem um compromisso cívico tão forte e enraizado na sua alma que você, eu vou me manter nessa linha de enfrentar. A gente, sem querer, fomenta a polarização, isso que eu quero dizer em outras palavras. E está na hora da gente perceber que a gente não pode mais se dar esse direito, tem que ter muito rigor nisso. E, por fim, eu acho que não só o que a gente pode fazer, mas a imprensa também, todos que se engajam nesse movimento, eu acho que tem muito impacto uma compreensão que Tabata trouxe no início da conversa, de que uma geração passada sequer teve acesso à escola, e que hoje a massa brasileira entende que se o seu filho tem um fardamento e tem a merenda, já está excelente. A escola já é boa, já é mais do que ele teve.
E isso faz muito mal, porque isso diminui politicamente a resposta que um governo, que a política precisa dar na educação. Se você parar para pensar, as pessoas se satisfazem muito pouco com o que o governo entrega na educação. E isso faz parte de uma necessidade de reconstruir uma consciência de país que depende de todos nós. Então, é na conversa, é no seu trabalho, é no seu dia a dia, na sua rotina, é carregar isso com você para onde você vá, que a gente vai conseguir trazer esse novo contorno. E não posso deixar de falar nunca, para quem acredita que a educação não é um fim em si mesmo e que é o único instrumento de combate real às desigualdades, eu não consigo nunca falar em desigualdade sem colocar na capa a primeira infância. Quem defende a educação, eu faço um apelo para que se comprometa também com a primeira infância, porque quando aquela criança de 4 anos chega numa escola, numa pré-escola, para iniciar seu processo educacional, carregando uma bagagem de uma gravidez sem pré-natal, de um ambiente de estresse tóxico, de agressão, de falta de afetividade, de falta de cuidado, de falta nutricional. Quando aquela criança chega naquele estágio de escolaridade, ela já vem com uma defasagem imensa, não se consegue tirar esse atraso. Então, se você abraça a educação, faça esse apelo por uma defasagem de país, abrace também a primeira infância. Queria agradecer enormemente ao deputado Pedro Cunha Lima, a deputada Tabata Amaral e a deputada Caroline de Toni. Acho que foi muito bacana a conversa que a gente teve aqui. Muito obrigado.